Sim, a Colômbia está passando por um desastre. O presidente da Colômbia declara a situação de desastre após terremoto. É uma situação muito complexa. É muito difícil você criar uma infraestrutura para quando existir um desastre, um terremoto, sequer não existir nenhum problema, nenhum óbito. Infelizmente, as pessoas acabam morrendo nessa situação. Isso é horrível pensando no âmbito social, econômico, dentre vários outros fatores. Mas saiba dividir as coisas, saiba dividir, mas estava programado para um canal, pois bem, falar sobre outro desastre que tem relação com a Colômbia, porque recentemente, observe 2023, algumas pessoas vão dizer que era um desastre, países de esquerda, e agora 2026, a América do Sul, países de esquerda estão diminuindo bastante. Alguns vão dizer que aqui é um desastre, outros vão dizer que o desastre é agora, exatamente nesse momento. Recentemente, tem alguns dias que o presidente da Colômbia assumiu, que ele é de direita, e está mudando esse panorama. É por isso que nós vamos falar de um desastre. Cada um terá ao seu lado, se é o desastre de 2023 ou se é o desastre de 2026. O que você tem que saber é que o presidente atual da Colômbia toma posse após vitória apertada e promessa de nada à direita. Ele basicamente está com um discurso à lá El Salvador. E cada vez mais estamos percebendo alguns discursos nesse sentido aqui na América do Sul. O que você tem que entender, esse canal, eu não fico falando sobre política em si, mas eu falo sobre economia, falo sobre investimentos financeiros, planejamento financeiro, falo sobre sabedoria financeira, eu vou utilizar esse termo agora um pouco mais bonito. Só que isso não é política, isso é economia. Porque isso influencia absolutamente tudo. Eu vou falar ainda um pouco mais sobre esse detalhe. Olha isso aqui, ó. Olha isso aqui. Segundo a revista britânica The Economist, a economia da Colômbia apresentou em 2025 o melhor desempenho da América Latina e o quarto melhor do mundo. A lista inclui 36 países. O Brasil está? Clube dos Países Ricos, do qual o Brasil ainda não se tornou membro. Colômbia viu seu crescimento na economia acelerar. Observe aqui, ó, desde 2023, que acabou tendo uma desaceleração normal, todo crescimento não é uma reta de uma função do primeiro grau, e ou você percebe que ela está crescendo, você percebe que a taxa de desemprego da Colômbia está caindo. Osmar, a taxa de desemprego no Brasil também é baixa. Olha para mim aqui, ó. Primeiro, minha pergunta é, a gente está olhando aqui os dados da Colômbia, é um país que está melhorando. Basicamente, a Colômbia sempre foi de direita no último mandato, não sei se é esse de agora, obviamente, foi um mandato de esquerda e acabou retornando agora para a mão da direita. Não se apegue tanto ao termo direita e esquerda, porque parece que vai virar uma guerrinha ideológica. Não é essa a questão. Lembrando, somos sobre economia. Mas sim, olhando os dados de um país que, ao longo do tempo, ele conseguiu criar um certo colchão para que o país consiga crescer. Isso é importante para um país. Mas o Brasil, ele tem esse colchão porque, por mais que o Brasil é muito maior do que a Colômbia, pensando na economia, quando a gente olha para o Brasil, nós estamos com o maior déficit anualizado da história. Estamos com um déficit tão grande quanto em uma pandemia. E nós não estamos vivendo uma pandemia. Aumentamos recentemente 22, 27 impostos. Isso é muito. O seu bolso acaba sofrendo com isso. E, inevitavelmente, você acaba tendo maior dificuldade de juntar dinheiro para uma reserva de emergência, para poder fazer o investimento, comprar uma ação, tesouro direto. Eu até fiz um vídeo recentemente falando sobre conselhos para você. Exatamente para você. Se você ouvir esses conselhos, isso pode facilitar um pouco a sua vida. Eu ainda vou comentar sobre esse detalhe, não se preocupe. Mas eu quero que você olhe essa taxa de desemprego da Colômbia. E você vai falar, a do Brasil também está baixa. Não é tão bem assim. A taxa de desemprego do Brasil é uma estatística que eu vou te dizer, extremamente maquiada. Porque a taxa de desemprego do Brasil leva em consideração pessoas que estão procurando emprego. E a pessoa que está dentro da Bolsa Família é considerado, e por mais que a pessoa esteja dentro da Bolsa Família, ele está em idade de trabalho, essa pessoa não entra nessa estatística. Porque ela está com Bolsa Família, logo não está procurando emprego. Não. Calma. Por que não tem a estatística essas pessoas que estão recebendo Bolsa Família na idade de trabalho e aptos para poder trabalhar? Não estou entendendo. A pessoa não está com idade para poder trabalhar? Ela não está conseguindo emprego por agora, ok. Ela conseguiu uma assistência, ok. Mas todas essas pessoas, elas vão ficar de fora?
que estão na idade de trabalho, que estão aptas, estão com saúde, etc., porque você acaba maquiando a taxa de desemprego no Brasil. Quase que metade da população do Brasil tem algum tipo de assistência do governo. Se eu não me engano, são quase 100 milhões. Temos 220 milhões aproximadamente de pessoas morando aqui, 205, 215, algo nesse sentido. Então eu te pergunto, como será o Brasil? Você acredita que o Brasil, daqui a 4 anos, como é que será a economia do Brasil? Claro que depende de quem irá ganhar. Se você perceber, existe um movimento muito mais à la direita dentro da América do Sul. Um país acaba influenciando o outro, porque um país acaba sendo influenciado pelo macro do mundo. E cada vez mais estamos vivendo uma cortina de ferro, em que você tem que escolher um lado, ou Estados Unidos, ou China. O Brasil tem como seus 2 maiores parceiros comerciais a China e os Estados Unidos. O Brasil, na teoria, não precisa escolher nenhum lado, macroeconomicamente falando. Nós somos a fazenda do mundo, temos que utilizar isso a nosso favor, nós temos que utilizar isso para negociar. Eu negociei a minha vida inteira. Como é que o Brasil não consegue negociar? Não é possível. A fazenda do mundo é que coloca comida na boca. Você negociava quando você tinha 8 anos com sua mãe, você ia comer, sua mãe falava, você vai comer isso aqui hoje, ponto final. Não tem o que fazer. Você vai comer aqui o café, o jantar e o almoço, e você vai comer isso. Quando você pulava o muro da escola, aí sim é uma outra conversa. Mas lá dentro, dentro da sua casa, você comia o que sua mãe colocava na mesa. E o Brasil é a fazenda do mundo. É a fazenda do mundo. Osmar, eu vejo um país taxando, tanto os Estados Unidos acabou taxando o Brasil, como também a China acabou taxando o Brasil recentemente. E a China acabou taxando a parte de carne. Só que nossa carne é uma carne de extrema qualidade. Nossa carne, ela tem um preço extremamente competitivo. É claro que isso é uma briga de gato e rato, mas no final, essa taxa daqui a 2 anos, ela irá cair. Ou senão iremos negociar, iremos dar um jeito, porque eles terão que comprar da gente. É saber negociar, mas precisamos de um colchão, de uma estrutura. Então quero que você deixe nos comentários se você acha que o Brasil tem essa estrutura, esse colchão de segurança para crescermos nos próximos 4 anos, ou não temos. Eu também, para que eu não me esqueça, eu vou te pedir, o meu nome é Osmar Tanajura, você já sabe, para você curtir aqui o vídeo e se inscrever no canal, se o vídeo te agregou em algum ponto até agora. Caso ainda não tenha agregado, não tem problema, você aguarda e continua aqui na aula, vem comigo. Só que os países têm problemas, a própria Colômbia tem um problema que é a redução do déficit fiscal, é considerado o desafio do governo colombiano. E aí, nesse momento, no caso do governo anterior, que era de esquerda, acabou propondo aumentar imposto. Ele até conseguiu mudar a reforma trabalhista, mas ele queria resolver essa parte aqui, aumentando imposto. Bom, já a ala da direita, agora que assumiu, eles estão com uma outra proposta, muito mais El Salvador. Eu, sinceramente, não li a parte social da proposta deles, e isso é importante. O que eu quero dizer é que, às vezes, as pessoas são muito extremas. Eu dei uma olhada na parte econômica, né? Mas tem que saber que dar uma olhada na parte social, né? Não é tão bem assim. Mas olhando para a parte econômica, basicamente um lado está querendo um aumento do imposto, não conseguiu passar isso no Congresso, fez uma reforma trabalhista, até aí, tudo bem. Só que o Estado lá, aparentemente, é um pouco inchado. E quando você acaba cortando um pouco desse Estado, isso também acaba afetando a economia. Então tem que ser algo muito bem feito e, infelizmente, temos que aguardar os próximos capítulos, né? Os próximos 2, 4 anos para avaliar os resultados. Só que o mundo, por enquanto que estamos com esse problema aqui, redução de déficit, o Brasil também tem seus problemas, né? Estão dizendo que um integrante do PT, Gabriele, ele acabou tendo uma reunião com a Faria Lima e disse que poderia incluir um controle de capital para poder resolver, basicamente, fortalecimento dos bancos públicos para ampliar a concorrência bancária, que, ao meu ver, não tem muito sentido, formação de estoques reguladores de alimentos e instrumentos para reduzir a volatilidade cambial, enfim, incluindo controles de capitais, o que eu acho um absurdo. E não, Gabriele não é o ministro da Economia, tanto que o ministro da Economia atualmente falou, não é tão bem assim, isso aí não existe, mas existe uma grande probabilidade, se ele for na Faria Lima conversar com o pessoal, que ele acabe sendo um preceptor para a parte da economia futura. Na verdade, ele quis testar ali a Faria Lima, né? Você sabe muito bem disso, como isso funciona. Bom, quando você olha aqui, tem a proposta de Gabriele, acaba divergindo. Só que os outros países também estão sofrendo. Por exemplo, a dívida pública dos Estados Unidos está em 39 trilhões de dólares, ou seja, basicamente, em resumo, é uma dívida pública que nunca será paga.
Não tem como você pagar uma dívida pública de 39 trilhões de dólares. Isso nunca aconteceu na história. Os outros países também estão extremamente endividados. É uma dívida pública em relação ao PIB dos Estados Unidos extremamente elevada. Claro, é um país desenvolvido, então ele pode fazer muito bem isso. Eu já fiz vídeo aqui no canal falando do reset global, você se lembra disso? Eu falei do reset global, que acaba vinculando o Japão, que acaba vinculando a China, que acaba vinculando a Coreia do Sul. Teve um problema com inteligência artificial recentemente na Coreia do Sul, que as bolsas despencaram. Muitas pessoas dizem que isso pode também acontecer nos Estados Unidos. E muito disso acaba sendo fomentado porque o Japão está subindo sua taxa de juros. E não sei se você sabe, o Japão é quem mais empresta para o mundo. Nesse momento que eles acabam aumentando a taxa de juros, isso pode gerar um efeito bola de neve. E é por isso que os Estados Unidos já se movimentou e falou: Japão, vem cá, deixa eu comprar em ienes aí de vocês, para não dar problema, para não ter problema, não ter problema. Quando a gente olha também outros países, olha aqui o mapa. Eu gosto desse mapa, porque esse mapa apresenta a inflação do mundo. Ó, a inflação do Brasil aqui está um pouco próxima, você perceber, dos Estados Unidos. Da Argentina ainda está elevada, mas a Argentina já evoluiu muito economicamente falando. Até fiz um vídeo sobre isso quando o Milei visitou aqui o Brasil recentemente. Se você perceber, a Turquia também tem uma taxa de inflação extremamente elevada. E a Turquia acabou não tendo mais Banco Central, né? O Banco Central agora existe na Turquia, mas ele não é mais independente do governo, o que é um grande problema. Um Banco Central, o ideal é que seja independente do governo. Fique atento a esse detalhe. Bom, pois bem, e quando você olha para a China, estamos falando a China de 1% de inflação. Assim, olha para mim, você acha que a China tem 1% de inflação? Você acha que esse dado também não está maquiado? É meio complexo, né? Como é que a China tem 1% de inflação? É muito baixo. É muito baixo. Alguns dizem que até o PIB da China não é isso tudo. Claro que a China é um grande país. Claro que a China ela está entre as 3 maiores economias do mundo. Não tenha dúvida disso. Com certeza, provavelmente ela é a segunda maior do mundo e está somente atrás dos Estados Unidos. E muitos dizem que daqui a 20 anos ela irá ultrapassar. É meio complexo acabar afirmando isso, porque precisamos entender como é que o dólar, que é o maior ativo que os Estados Unidos têm, irá se comportar. Porque o dólar é a reserva global do mundo pensando em moeda. E é uma moeda confiável. A moeda da China não é uma moeda confiável. Compreende? Então tem esse detalhe. A grande verdade é que você tem que olhar para todas essas questões macroeconômicas, que às vezes até impactam na microeconomia, a macroeconômica também da América do Sul, que acaba impactando qual será o próximo presidente, as pressões internas, parcerias. Todos esses detalhes acabam também afetando a sua vida. Claro que não pode ter um descompasso aqui. Você não pode virar uma pessoa alucinada somente falando sobre isso, e não pode virar também uma pessoa 100% alheia ao mundo. Eu fui alheio ao mundo, mas eu sou uma pessoa peculiar. Então não se compare comigo. Eu sou uma pessoa um pouco mais peculiar. Se você me segue no Instagram, Osmar.Tanajura, você sabe o que eu quero dizer. Ao mesmo tempo, eu acabo também apontando inúmeras direções para que você consiga seguir um caminho e ter um caminho financeiro melhor. Planejamento financeiro, investimento, que você se atente nos principais pontos que podem influenciar no seu bolso. É exatamente por isso que eu fiz esse vídeo aqui do lado, que eu te apresento, olha para mim, 5 conselhos. 5 conselhos financeiros que eu te daria para que você possa melhorar de vida. Eu recomendo que você veja esse vídeo, sendo bem sincero, meus pêsames e minhas condolências aos familiares, a todo o povo colombiano, até se você é colombiano, está vendo esse vídeo aqui no Brasil. Um grande abraço, meu nome é Osmar Tanajura e eu te vejo daqui a pouco.